Programa de Bom dia a incentivo. todos, muito obrigado pela presença de todos aqui no plenário. A gente vai dar início a uma audiência pública. Agradecer o vereador Gilson, sempre presente, sempre ativo aqui nas necessidades da casa, em prol da população, em projetos importantes aí para a gente estar abrindo a audiência, discutindo e colocando em apreciação no plenário, se Deus quiser, na próxima sessão, né, vereador? Com a graça de Deus, às 9h30, declaro aberta a segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei complementar 0724, que altera os dispositivos da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4/3/1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jandira e da outras providências. E o projeto de lei número 2724, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, e realizada em 20 de junho de 2024. Solicito do senhor vereador Gilson de Souza para que faça a leitura do primeiro projeto em questão, que é o projeto de lei complementar 0724. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os amigos que acompanham pela TV Câmara, pela rede social. Bom dia a cada um dos senhores e as senhoras aqui presentes na audiência pública. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei complementar 07/24, de 7 de junho de 2024. Altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal número 52, de 4 de março de 1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jandira e da outras providências. Henri Agime Sato, prefeito municipal de Jandira, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 1968, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira, passa a vigorar com as seguintes acréscimos e alterações. Artigo 122-A. Fica autorizado a concessão de adiantamento salarial aos funcionários e servidores municipais ativos e inativos. O artigo 2. Esta lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 7 de junho de 2024. Henri Agime Sato, prefeito municipal. Fábio dos Santos Amaral, secretário municipal de governo designado. Até aqui, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilson. Projeto de lei complementar 0724 está à disposição para discussão e apresentação de propostas por parte dos interessados. Não havendo interessado em discussão, agora eu peço para o primeiro secretário para que ele leia o projeto de lei 2724, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, realizada em 20 de junho de 2024. Por favor. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei 27/24, que dispõe as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2025 e da outras providências. Henri Agime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei, do capítulo 1º, disposição preliminares do artigo 1º. Esta lei estabelece nos termos do artigo 165 do inciso 2º da Constituição Federal as diretrizes, orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre a alteração da legislação tributária
no seu parágrafo único, além das normas que se refere o caput, esta lei dispõe sobre autorização para aumento das despesas com pessoal, que se trata do artigo 169 do inciso 1º da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, capítulo 2º, das metas e prioridades da administração municipal, no seu artigo 2º, as metas, prioridades da administração municipal para o exercício 2025 são especificadas no anexo de metas e prioridade, integrante desta lei, as quais têm procedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não só constituindo um limite e programação da despesa, no seu parágrafo único. As metas e prioridades de que trata esse artigo considera-se modificadas por lei posteriores, inclusive para a lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Capítulo 3, das metas fiscais. As metas dos resultados fiscais do município para o exercício 2025 são estabelecidas no anexo de metas integrantes desta lei, desdobrada em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, tabela 3, metas fiscais atuais comparadas às fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem, aplicação dos recursos obtidos em alienação de ativos. 6, avaliação de situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, do plano previdenciário. 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. E a 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O artigo 4º, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de risco fiscal, integrante dessa lei, detalhando demonstrativo de risco fiscal e providência no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venha a ser concedida. No seu parágrafo único, para o fim desse artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que esteja totalmente sob controle do município, no seu capítulo 5, da reserva de contingente. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender os possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais. Na elaboração da lei orçamentária e em execução, a administração buscará ou perseverar o equilíbrio das finanças públicas nos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme o objetivo programático estabelecido no plano plurianual vigente 2025. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos de administração direta e indireta desses entes para o Tesouro Municipal, o repasse de recursos financeiros do exercício para o legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma do 10º a serem pagos até o dia 20 de cada mês, na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita capaz de comprometer a habitação dos resultados fixos do anexo de metas fiscais por ato a serem adotados nos 30 dias subsequentes. A Câmara Municipal, a Prefeitura e a entidade de administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada de acordo com a participação de cada um no conjunto da dotação orçamentária vigente, a limitação do empenho e da movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a flutuação de arrecadação de receita vinculada não se afere diretamente às dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino, e na decorrência de outros recursos vinculados, em fase do dispositivo nos incisos 9, 11, 17 do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o inciso 1º deste artigo, também incidirá sobre o valor das emendas individuais, eventualmente aprovada na lei orçamentária, desde que, respeitados os limites e as vedações previstas no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, fica autorizado o aumento das despesas com pessoal para concessão de vantagem, admissão de pessoal, os aumentos de despesa
prévia dotação, lei específica, no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados no artigo 29 e 29A na Constituição Federal, no caso do dispositivo do inciso 2º, do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal, nas situações de emergências e calamidade pública, para atender as demandas inadiáveis para a atenção básica da saúde pública, para a manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino e nas demais situações de relevância de interesse público, devida e expressamente autorizada pelo respectivo chefe do Poder Executivo, para os fins do disposto do artigo 16, do inciso 3º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens e serviços, com realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, pelos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal de número 14.133 de 2021, observadas as atuações determinadas pelo Governo Federal com base no artigo 182 da referida lei, para atender o dispositivo do artigo 4º, inciso 1e da Lei Complementar número 101 de 2000, o chefe dos poderes executivos e o chefe do Poder Legislativo adotarão providência junto a respectivos setores de contabilidade e aumento e orçamento para, com a base das despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos financeiros com recursos do orçamento. Do parágrafo único, os custos apurados e resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade, de modo geral, e das instituições encarregadas do controle externo, observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e ações aprovadas pelo Legislativo. A lei orçamentária fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direto ou indiretamente a necessidade de pessoas físicas, desde que atendimento à recomendação expressa da unidade competente da administração. A apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária, a indicação das unidades de serviço que serão objeto de repasse concedido, demonstrativo e parecer técnico evidenciado que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação, justificativa quanto ao critério de escolha do beneficiário, e se tratando de transferência de recursos não contemplado inicialmente na lei orçamentária, declararão quanto à compatibilização e adequação dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, vedação e restrição dos recursos recebidos a outras entidades congentes ou não. Causa de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou amortização do investimento constituído garantido real em favor concedente, em montante equivalente aos recursos de capital destinado à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação regular dos recursos. As transferências financeiras e outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recurso próprio para sua realização. No parágrafo único, nos termos do artigo 45, segundo da Lei Federal número 13.019 de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias, se estiverem regularmente fornecidas e na hipótese prevista em lei municipal específica. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congênios, se houver recurso orçamentário, financeiro disponível e haja autorização legislativa dispensada, este no caso de competência decorrente a outros municípios com o Estado e também com a União. Na receita prevista na lei orçamentária, poderão ser considerados efeitos da proposta de alteração da legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Modificação nas legislações do imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis, dos direitos e eles relativos, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de tornar a tributação muito mais eficiente, muito mais justa. A concessão, ampliação ou incentivo beneficiário de natureza tributária na qual decorrerá a renúncia de receita só serão promovidas e observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, devendo o respectivo projeto de lei ser acompanhado dos documentos de informação que comprovem o atendimento do disposto do caput do referido dispositivo, bem como seu inciso 1 e 2, com
fundamentação no inciso 8º do artigo 165 da Constituição Federal, do artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 64. A Lei Orçamentária de 2024 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de crédito suplementar, estabelecerá as condições e limites a serem observadas no seu parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderão ser resultados em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 ou em créditos adicionais, podendo haver, de forma excepcional, adequação, classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e ao serviço do município no seu órgão. Na hipótese de criação ou ampliação da compatibilidade, que serão ultrapassados, no caso de emendas, que importa a redução total ou parcial, deixar evidente que as normas superiores e vinculação constitucionais legais não deixarão de ser observadas, de prestação de serviço obrigatório e somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que virem a ser aprovado nessa lei, em fase do dispositivo do artigo 166, do inciso 14 da Constituição, e uma vez publicada a Lei Orçamentária para 2025, identificada pelo chefe do Executivo, a existência de impedimento de ordem técnica em relação à emenda parlamentar individual e execução obrigatória, serão adotadas das seguintes medidas e objetivos a solucionar essas pendências. 1. Nos primeiros 30 dias após a publicação. 2. A Câmara Municipal decidirá, por meio de mesa diretora e consultado os autores das emendas, se fará mudança no seu conteúdo, encaminhará ao Executivo no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação proposta para sanar os impedimentos apontados ou se entender que esses são descabíveis devido a abster-se dessa providência. Se as medidas estabelecidas no inciso 4º se revelarão infrutíferas, ficará ao cargo do Executivo avaliar os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio de mecanismos legais que regem os orçamentos públicos. Se julgar inviável essa opção, aplica-se o dispositivo do inciso 6º. Os créditos considerados na Lei Orçamentária de 2025 será original de emendas individuais apresentada pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. As informações gerenciais e as formas financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustados diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo no Legislativo para atender a necessidade da execução orçamentária. Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotação do Legislativo serão abertos pelo Executivo se houver autorização legislativa no prazo de 3 dias úteis, contando na solicitação daquele poder. Enquanto pendurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo será utilizada em cada mês e será somada no valor dos duodécimos posteriores. Os saldos negativos, eventualmente apurados, em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas no projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto nesse artigo, serão ajustados de forma excepcional por créditos adicionais, suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da Lei Orçamentária. O Poder Executivo vai providenciar o envio, de forma exclusiva, e-mail eletrônico à Câmara Municipal, também ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias para a promulgação da Lei Orçamentária de 2025, demonstrativo com informações complementares detalhada e também dispensada do orçamento fiscal da Seguridade Social, do órgão da unidade orçamentária, programa de trabalho de elemento de despesa e o artigo penúltimo, que é o 29, para o efeito de comprovação dos limites de forma condicional na área da educação, área da saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2024, que foram pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. E o último artigo, senhor presidente, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 24 de abril de 2024. Henri Agime Sato, prefeito municipal. Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. Até aqui, senhor presidente. O projeto de lei 2724 está à disposição para discussão e apresentação de propostas por parte dos interessados.
Não havendo discussão e nenhuma proposta, não tendo mais nada a ser tratado, às 9h50, eu declaro encerrada essa presente audiência pública. Muito obrigado a todos e até terça-feira na próxima sessão.